Tá essa grande briga pelo comando da Petrobras. Uma briga enorme. E a briga é entre o ministro das Minas e Energia e o presidente da Petrobras. Entre o Alexandre Silveira e o presidente da Petrobras. E claro que tem um monte de gente, junto nessa briga. E aí tem de tudo. Do lado do Alexandre, tem gente de esquerda, sim, e tem gente de sindicato, do lado do Prates também. Agora, eu queria primeiro, só falar o seguinte, tem muita, porque não sei o quê, etc., só para qualificar os dois, tá? E aqui, sem defender a priori nenhum deles. Aliás, eu teria até motivo para ter implicância com o Prates. Porque as pessoas sabem, eu fui um dos indicados ao conselho da Petrobras, me fizeram passar um mês por um puto estresse da minha vida, entendeu? Mega estresse, todo mundo batendo, não sei o quê, inventando fake news, não sei o quê, para 2 minutos antes trocarem todos os nomes e botarem todos os nomes ali, que eram os nomes do Alexandre Silveira. Eu tinha todo motivo. Então, mas não tem implicância, mas também não estou aqui para defender ninguém. Mas só para qualificar. A gente tem 2 pessoas disputando. Uma que era senador do PT e que tem, sim, uma história no mercado de óleo e gás, que muitas pessoas veem como uma coisa ruim, porque o cara que era um cara do mercado de óleo e gás, mas outras pessoas veem o seguinte, o cara tem alguma experiência no setor. Estou qualificando aqui, colocando a história do cara. O outro era delegado da Polícia Federal, o histórico do cara de experiência do cara vindo da Secretaria em Minas Gerais de Saúde, Secretaria de Saúde, e depois diretor do DENIT. DENIT, de transporte, de estrada, né? Era diretor do DENIT. Alexandre Silveira, se eu falei que o outro era do PT, ele entrou na política pelo PL. E hoje é do PSD, do Kassab. Então, só para deixar claro, então, é Centrão e um cara do PT que estão discutindo. Mas o que está por trás dessa briga? O que está por trás dessa briga? E é isso que eu queria falar com vocês. Presta atenção, deixa eu até, é para cá que eu tenho que virar um pouquinho para ficar mais de frente? Eu acho que assim está mais de frente. Você tem no processo, isso é muito importante a gente ter na cabeça, no processo de produção de uma coisa, tá? Desde ser uma ideia, não é nem desde ser matéria-prima, desde ser uma ideia até o negócio ser vendido. Você tem as seguintes camadas. Você tem a camada de financiamento, ou seja, as pessoas não têm capital para fazer o negócio. Então, elas precisam de capital, dinheiro para poder fazer. Você tem a segunda camada, que é de energia, que você precisa transformar a riqueza. A energia é necessária para você transformar qualquer coisa. Transformar uma árvore em madeira, transformar a madeira no móvel. Transformar a argila num tijolo, tudo isso você precisa de energia. Energia humana, energia, normalmente, quando você mecaniza, automatiza, você precisa de energia que vem através das empresas que fornecem energia. Você tem, para poder fazer as suas conexões, você tem a parte da comunicação. E, por fim, você tem a parte de logística, que você tem que distribuir o que você produziu. Essas são as camadas. Toda vez que o Estado está presente numa dessas camadas, ele pode fazer como eu falei da NBA. O Estado pode forçar competitividade. O Estado pode oferecer benefícios para os que estão em último lugar. O Estado pode direcionar desenvolvimento, crescimento. E é isso, por exemplo, que é feito na China, como a gente estava falando. No Brasil, a gente tinha as seguintes empresas, ou tem, tá? Em cada uma dessas áreas. No financiamento, a gente tinha, óbvio, tem as estaduais, etc. Mas eu estou falando a nível federal, Caixa e Banco do Brasil. Energia, a gente tinha Eletrobras e Petro. Comunicação, a gente tinha as telefônicas. Lembrando que isso aqui
antes da época da internet, né? Da internet ser bombada. E logística, Correios. Essas empresas, elas são o maior alvo do setor privado. Elas são os maiores alvos do setor privado porque, dominando isso, eles controlam a pendenga toda, para não falar um palavrão. E aí o seguinte, Eletrobras, já ganharam. Caixa, já ganharam. Ah, Eduardo, mas a Caixa não foi privatizada, mas foi tomada pelo Centrão. Porque aí é importante as pessoas terem na cabeça que nessa luta aqui por essas empresas, tem aqui uma disputa, que é uma disputa, eles nem sempre estão juntos, que é uma disputa entre os bancos e o Centrão. Por que que existe essa disputa? Porque é o seguinte, os bancos querem privatizar, para poder ser dono dessas empresas e para poder ganhar dinheiro na transação, de vender ações, de etc. O Centrão quer dominar, porque essas empresas oferecem um monte de cargo, um monte de contrato com empresas menores, então quer dominar para poder roubar nessas empresas. Se os bancos conseguem pagar ao Centrão dinheiro suficiente para comprar a opinião do Centrão e privatizar, eles fazem. Mas com empresas muito grandes, onde o Centrão tem muito cargo distribuído, é difícil. Então sempre vai ter essa disputa entre os bancos e o Centrão e entre o interesse dos dois e o interesse público. Então eles disputam de um lado e quem ganha essa disputa tenta tomar essas empresas do interesse público para poder capturar por seus interesses particulares. As telefônicas foram todas privatizadas. E hoje em dia, que na comunicação você tem as empresas de internet tendo um papel muito importante, todas as empresas de internet são monopólios privados. Todas. Google, Facebook, etc. No governo Bolsonaro, os caras foram com tudo para privatizar aqui os Correios e o Banco do Brasil. Empresas que estão relativamente bem paradas, mas não deixaram de ser alvo. E aí, hoje em dia, então os monopólios privados a gente já perdeu. Hoje em dia, a empresa que é a disputa, depois deles terem conseguido a Caixa, desses grupos, Banco e Centrão, é a Petro. Uma empresa que tem por ano de lucro líquido, quase 150 bi de reais. Veja que a gente está falando de uma empresa que tem capacidade de investimento maior do que o próprio país, em termos de orçamento de governo. Ela tem mais orçamento para poder investir do que o PAC, se ela quiser, do que o PAC inteiro. Então você imagina essa disputa. Então, do lado ali dos caras que querem tomar a Petro, e eu não estou falando, mas a Petro está sendo tocada e sem a gente fazer aquela grande revolução da Petro. Em primeiro lugar, essa grande revolução, tu não pode fazer enquanto a empresa for de capital aberto, senão a galera que vai ser presa, mas mesmo se pudesse, não sei se fariam. Não sei se são os caras super de esquerda. Não sei se são. Eu sei que o Alexandre Silveira não é o cara super de esquerda. Mas a gente devia estar discutindo. Não, por que não tira esse negócio de qualquer alinhamento de preço? Por que não sai investindo em qualquer coisa? Eu já falei aqui, porque senão os caras vão presos se fizer isso. Vão presos mesmo, porque eles não podem, por causa da lei das SAs, por causa do respeito ao interesse dos minoritários. Não concordo com isso, mas é assim que funciona. É assim que funciona. O que a gente tinha que estar fazendo agora? Está discutindo o seguinte, a recompra das ações da Petrobras. Falei aqui outro dia. Porque a dívida da Petrobras, ela é captada a 7%. Ou seja, você pega dinheiro emprestado a 7%. E o dinheiro da empresa é rentabilizado a 30%. Então seria só você pegar o dinheiro emprestado a 7% e comprar as ações da empresa que vão te dar um retorno de 30%. Você ainda ganha tudo isso que vai para o Estado. A gente está discutindo retomar a Petrobras dos investidores estrangeiros, que tem quase 50% da Petrobras. Mas não, o que está sendo disputado aqui é uma empresa que tem capacidade de investimento maior
maior do que o próprio governo, uma empresa que tem um lucro monstruoso e uma empresa que é estratégica, porque ela está nessa camada, que é uma das 4 camadas importantes para esse processo de produção e para você dominar o mercado. E aí poder, dominando o mercado, explorar o consumidor, explorar o trabalhador, porque você explora todo mundo. O trabalhador porque ele não tem para onde ir, porque você vira monopólio. Então você paga o salário que você quiser. O consumidor porque só tem você para vender. Os contratos porque ninguém consegue fornecer, só você. Então tu explora o governo também. É por isso que existe essa disputa. Então o que está aqui em disputa na Petro é essa briga. Agora, é o fulano, não é fulano, o mercadante recebeu, não recebeu, recebeu sondagem, mas não recebeu convite. O fulano... Aí é outra discussão toda que é importantíssima, mas eu queria trazer para as pessoas estrategicamente o que está sendo disputado e por que está sendo tão disputado. E como a gente já perdeu essa aqui perdemos, essa aqui quase perdemos, quase, e pode ter certeza que quando isso aqui estiver resolvido, vão vir para cima dos Correios, não tenho dúvida que além de tudo tem a maior capilaridade no Brasil, junto com a Caixa Econômica, chega em tudo que é município, etc. E essa aqui vão vir para cima, não vem tanto, porque como é uma empresa de economia mista, então um bom pedaço dela, o Banco do Brasil teve o maior resultado da história no último exercício. Um monte de bilhão, ou seja, é uma empresa que já está atuando de uma maneira que não incomoda muito o mercado, porque não está atuando para oferecer serviços mais baratos, crédito mais barato, etc. Está oferecendo para dar lucro para acionista. Então, esse é o jogo que está em disputa. Isso aqui chama-se capitalismo e essas disputas de poder você nunca vai ver nas notícias. Nas notícias o pessoal leva para o lado da fofoca, o lado da disputa pessoal, para parecer que é uma disputa pessoal, para parecer que é uma fofoca, para parecer que um é bom, o outro é ruim, para parecer que a escolha do presidente é a escolha do outro, escolha da esquerda, escolha da direita, escolha do sindicato, escolha do outro lado, quando por trás está o estrutural, o que as pessoas querem com toda essa disputa. E sempre os mesmos vencedores. Os vencedores que estão na lista da Forbes, os vencedores cujos filhos não são presos, quem lembra do filho do Ike Batista, por exemplo, que estava ligado ao setor de petróleo, o setor que domina todas as terras, o setor que domina os canais de mídia, o setor, enfim, que sequestra futuros e destrói a vida de milhões de pessoas.